tudo bem? Vamos aí para mais uma aula. E na nossa aula de hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre função do primeiro grau. Fazer uma revisão aí rápida, uma aula mais para revisar e relembrar este conteúdo, ok? Então, trabalhando com a função do primeiro grau, nós vamos trabalhar aí com a ideia da função afim. E o que nós temos que é uma função afim? Então, a função afim, conforme vocês podem acompanhar aí, é uma aplicação de R em R e recebe o nome de função afim quando a cada x pertencente aos reais associa-se sempre o mesmo elemento a x mais b pertencente a R, em que o a vai ser diferente de zero e b são números reais dados por. Então, eu tenho aqui um exemplo da função do primeiro grau ou uma função afim. F de x é igual a ax mais b, onde o a tem que ser diferente de zero, porque se o meu a for diferente de zero, eu vou ter uma função que não é afim, seria uma função constante, ok? Um exemplo, eu poderia ter aqui f de x igual a 3. Então, se eu tivesse uma função f de x igual a 3, eu deixaria de ter aí uma função do primeiro grau e teria uma função constante. Então, o primeiro exemplo que nós temos aqui, vocês podem acompanhar, está dizendo o seguinte: y é igual a 3x mais 2, onde o a vale 3 e o b vale 2, ok? No segundo exemplo que nós temos aqui, y igual a menos 2x mais 1, em que o a vale menos 2 e o b vale 1. No terceiro exemplo, nós temos aqui y igual a x menos 3, onde o a vale 1 e o b vale menos 3. No quarto exemplo, nós temos y igual a 4x, onde o a vale 4 e o b vale 0. Então, em uma função afim, ela sempre vai ser dada por f de x igual a x mais b, ou f de x também pode ser utilizado o y, ok? Porque na verdade é o valor de y que eu vou ter que encontrar. Usa-se f de x porque eu encontro o y em função do valor de x. Então, nós temos aqui que, notemos que para b igual a 0, a função afim y igual a x mais b se transforma em uma função linear, y igual a x. Podemos então dizer que a função linear é uma função particular da função afim. Então, toda vez que o b for igual a 0, resumindo essa pequena frase aí, nós temos aí uma função chamada de função linear. Toda função do primeiro grau, ao construir o seu gráfico, nós vamos ter uma reta, ok? Essa reta, ela é uma função onde ela pode ser crescente ou decrescente. Então, nesse primeiro exemplo que nós temos aqui, diz o seguinte: y construa o gráfico da função y igual a 2x mais 1. Então, observem que eu quero construir o gráfico de uma função dado por 2x menos 1, aonde nós vamos observar o seguinte: toda vez que eu aplicar um valor para x, eu vou encontrar um valor para y. Esse y, ele vai sempre ser um valor de acordo com o valor que eu aplicar para x. Exemplo, aqui nós temos x igual a 0. Então, quando eu aplico x igual a 0, nós vamos ter o quê? Que se o meu x é 0, o meu y vale 1. Por que o meu y vale 1? Porque eu substituí. 2 é 0, 0. 0 mais 1, 1. Se o meu x for 1, o meu y vai valer 3. Por que o meu y vai valer 3? Porque para cada valor de x, eu vou substituir, ele vai ficar 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Ou seja, quando x for 0, o y for 1, o y será 1. Quando x for 1, o y será
3. Então, nós vamos ter aqui o par ordenado 0 e 1, e o par ordenado 1 e 3. Professor, mas e se eu aplicasse um outro valor para x? Você poderia aplicar, imagina se o meu x fosse 2. Eu ia descobrir que o y é igual a 2 vezes 2 mais 1. Onde eu tenho 2 vezes 2, 4, mais 1, que é igual a 5. Então, eu teria o par ordenado 2 e 5. Então, observem que ao construir o gráfico, eu vou usar os pares ordenados 0 e 1 e 1 e 3. Como é uma reta, no mínimo 2 pontos, eu já consigo determinar, ok, esse gráfico. Então, quando o meu x for 0, o meu y vai ser 1. Então, eu vou ter o ponto aqui do par ordenado 0 e 1. Quando o meu x for 1, o meu y vai ser 3. Então, eu vou ter aqui o ponto do meu par ordenado, ó, que está aqui. Ou seja, eu vou ligar os pontos, obtendo assim essa reta. Então, para construir uma função do primeiro grau, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta eu aplicar valores para x, substituindo na lei de formação, que no caso seria aqui a minha expressão 2x mais 1, e encontrando assim o valor de y. Sendo assim, nós vamos aplicar esse valor no gráfico e ligar os pares ordenados, ligando esses pontos. Ok? Vamos para um segundo exemplo. Nesse segundo exemplo, nós temos construir o gráfico da função y igual a menos x mais 3. Ou seja, eu tenho aqui uma função y igual a menos x mais 3. Observem que o meu valor de a aqui, se eu perguntasse, é menos 1, e o valor de b é igual a 3. E toda vez que o valor de a for menor do que 0, eu tenho que lembrar que eu vou ter uma função decrescente. Ou seja, como o meu a aqui é negativo, é um número menor do que 0, o gráfico da minha função está decrescendo. Observem que ele tem, quanto maior o valor de x, menor vai ser o valor de y. Então, nós podemos pensar o seguinte: para construir o gráfico, eu preciso de no mínimo 2 pontos. Nada impede de eu aplicar mais. Então, eu vou aplicar aqui para x o 0 e o 1. Então, para encontrar o valor de y, eu vou substituir na função. No primeiro caso, eu tenho y igual a menos 0 mais 3. Menos 0 mais 3, y igual a 3. Então, por isso que você chegou aqui no 0 e 3. Ok? Agora, nós temos... Vamos aplicar o 1. Então, nós temos aqui y é igual a menos 1. Então, no lugar do x, eu estou substituindo por 1. Mais 3. Y igual a menos 1 mais 3, 2. Por isso que eu tenho aqui que o meu x, o meu y, vai valer 2. Ok? Partindo agora dessa ideia, eu vou ter os pares ordenados, então, 0 e 3, e o par ordenado 1 e 2. Tendo esses pares ordenados, eu vou ligar o ponto 1 e 2, ó. Então, 1 está aqui e o 2 está aqui, então eu vou criar esse ponto aqui, ó. E depois eu tenho 0 e 3. Então, o 0 está aqui e eu vou subir até no 3. Então, está aqui o meu outro ponto. Então, ligando esses dois pontos, nós formamos a reta, que é uma reta decrescente. Observe que quando o meu x era 0, o meu y é 3. Aí o meu x aumentou, era 1, o meu y passou a ser 2. Ou seja, quanto maior o valor de x, menor o valor de y. Então, eu vou ter aqui uma função decrescente. Vamos pegar um exemplo aqui agora, para que nós possamos encontrar a equação através dos dois pontos. Aí a gente vai cair num sisteminha, precisa de um pouquinho mais de atenção.
obtenha a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 3 e menos 2. Ou seja, eu quero saber qual a equação da reta que passa pelos pontos 1 e 2 e 3 e menos 2. Então, nós vamos pensar o seguinte. Se y é igual a x mais b, porque eu estou trabalhando com uma função do primeiro grau, uma função afim, a equação procurada, ou seja y igual a x mais b, a equação procurada, que é a equação do primeiro grau. O problema estará resolvido se determinarmos os valores de a e b, considerando que o ponto 1 e 2 pertence à reta de equação y igual a x mais b, ao substituirmos o x por 1 e o y por 2, em que ax mais b, em y igual a x mais b, temos a sentença verdadeira. Então, observem que eu peguei o par ordenado 1 e 2, aqui, e substituí na função y igual a x mais b. Então, no lugar do y, eu coloquei o 2 igual. Então, eu peguei aqui, ó, no lugar do y, eu peguei o 2 igual a vezes o x, que vale 1, ok? Igual a b. Na verdade, aqui é mais b, ok? Então, no lugar desse igual aqui, nós vamos ter um mais b. Então, eu tenho aqui a vezes 1 mais b. Isto é, eu tenho que a mais b é igual a 2. Então, tendo que a mais b é igual a 2, não descobri o valor de a, não descobri o valor de b. Mas eu sei que se eu somar o valor de a mais o valor de b, eu vou obter 2. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa, pegando para o ordenado 3 menos 2. Então, aonde o y vale menos 2 e o x vale 3. Então, partindo dessa ideia, nós vamos pegar aqui, ó, menos 2, que é o valor de y, é igual a vezes o x, que vale 3, mais b. Ou seja, a vezes 3, 3a, mais b é igual a menos 2. Então, observem que eu tenho aqui 3a mais b menos 2. Encontramos aqui a outra parte. Não encontramos nem o valor de x, nem o valor de y. Para encontrar o valor de x ou de y, eu vou ter que cair aqui num sisteminha. E o que esse sisteminha vai estar nos dizendo? Conforme nós vimos anteriormente, a mais b é igual a 2 e 3a mais b é igual a menos 2. Como que nós vamos resolver esse sistema? Eu sugiro resolvermos pelo método da adição. Ou podemos também pelo método da substituição. Vou usar um método da adição. Qual que é o método da adição? É eu somar as duas equações de forma que eu consiga zerar uma incógnita. Mas observem aqui que eu tenho a mais b igual a 2 e 3a mais b igual a menos 2. Se eu somar a mais 3a, 4a, b mais b, 2b. 2 menos 2 daria 0. Beleza, zerei a parte aqui, mas não zerei nenhuma incógnita, que é o que eu preciso zerar. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou multiplicar a minha primeira equação, pode ser a segunda também, por menos 1. Ok? Então, por que eu vou fazer isso? Porque ao multiplicar, eu vou fazer menos 1 vezes a menos a, menos 1 vezes b vai ficar menos b. Então, nós vamos ter aqui menos a menos b igual a menos 2. Então, eu multipliquei a primeira equação por menos 1. Mantém a segunda, que é 3a mais b igual a menos 2. Agora sim eu vou somar as duas equações. Então, menos a mais 3a, 2a,
menos b mais b, agora sim fica 0, ok? Porque menos b mais b é igual a 0. Menos 2 com menos 2 é igual a menos 4. Ou seja, eu tenho que 2a é igual a menos 4. Então, eu tenho que a é igual a menos 4. O 2, que está multiplicando a, passa dividindo. Portanto, eu tenho que o a é igual a menos 2. Tendo que o a é igual a menos 2, eu vou agora encontrar o valor de x. Desculpa, o valor de b. E como que eu vou encontrar o valor de b? Substituindo em qualquer uma das duas equações. Então, eu vou substituir na primeira. Então, conforme nós vimos que o a vale menos 2, eu vou substituir na primeira equação. A mais b é igual a 2. Então, eu tenho o a vale menos 2, então fica menos 2 mais b igual a 2. Esse menos 2 está positivo, então eu vou passar para o outro lado negativo. Então, desculpa, está negativo, vou passar para o outro lado positivo. b igual a 2 mais 2. Então, sendo assim, eu tenho que o b vale 4. Então, encontramos que o a vale menos 2 e que o b vale 4. Partindo dessa ideia, nós temos então que o a vale menos 2 e que o b vale 4. E a função que eu quero encontrar tem que ser y igual a x mais b. Então, eu tenho que y é igual a, no lugar do a eu coloco menos 2, então fica menos 2x, mais no lugar do b eu vou colocar o número 4. Então, a minha função ficou y igual a menos 2x mais 4. Então, essa é a função do primeiro grau que pertence aos pontos dados conforme nós iniciamos a questão. Ou seja, eu tinha ali a função que passa pelos pontos 1 e 2 e 3 e menos 2. Então, a função vai ser y igual a menos 2x mais 4. Então, eu agradeço aí vocês pela atenção, espero que tenham compreendido o conteúdo passado. Assistam a aula mais de uma vez se necessário e qualquer coisa tirar dúvida aí, para que vocês não levem a dúvida para casa. Até a próxima aula, muito obrigado.